uma sala convidando as pessoas para não ter com você. Avançar. Boa noite. Eu vou colocar aqui. Estou aprendendo ainda. Vou ver onde eu convido a Magna. Aqui. Convidei. Deixa eu ver. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Olá, Magna, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, gente? Tudo E bom, aí, na Juliana? correria? Chegou Na agora em correria de casa? sempre. Cheguei agora há pouco. Estava atendendo cabras a tarde inteira em aula prática. Muita Para correria, variar. né? Para variar, Ótimo. doença. Para variar, o nosso tema hoje, nossos alunos. Boa noite, da Alisson. Hoje a gente teve bastante casuística hoje, muita coisa. A gente foi um capril hoje dando aula, né? Depois correria, voltei para aula teórica, aquela correria de sempre, né? Ai, Que que o bacana. dia, 24 horas é pouco, né? É Tanto de verdade. Tem, coisa, tem sido assim por aqui também, para se organizar, mas a gente vai dando um jeitinho, né? com certeza. Sim, então deixa eu explicar para o pessoal aqui. Então, gente, boa noite, né? Essa é a nossa primeira live, a nossa live aí de inauguração. Para quem não conhece ainda, né? Meu nome é Juliana, eu sou responsável pela reprodução da Score e a Magna. Hoje eu vou mediar a live, enquanto que a Magna vai estar aqui meio que como a nossa entrevistada, né? E outro dia a gente faz essa troca aí. E aí eu venho com algum tema de reprodução e a gente começa sobre reprodução. Então, para vocês entenderem, já que é a nossa primeira live, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Juliana, eu estou finalizando meu doutorado pela UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, mas hoje executo meus experimentos na Embrapa Gado de Leite, que é uma sede, na verdade é uma extensão que tem aqui da Embrapa Caprinos e Ovino de Sobral. Então fica aqui em Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Hoje eu executo meus experimentos aqui e acabei vindo para cá uma vez, ficando aqui um mês, voltava para Viçosa, vinha ficar mais um mês, acabei mudando para cá. Então, trabalho com pequenos ruminantes desde o primeiro semestre também, sempre trabalhei. Tentei fugir por um tempo, mas acabei voltando. Minha Não dissertação tem jeito. é reprodução de pequenos ruminantes e a minha tese está sendo com reprodução de pequenos ruminantes, hoje com cabra, né? Mas aí, sempre aí, com pequenos ruminantes, aí estamos aí com esse novo projeto. Conheci a Magna na Univiçosa, já ministrei palestra para ela no grupo de estudo e a gente veio mantendo Sim, esse por sinal, contato. muito boa também. Foi. Excelente A gente ficou palestra. com uma impressão muito boa uma da outra, e até que surgiu uma conversa do nada no Instagram, que eu estava procurando um curso, e aí ela já veio com várias ideias, a gente marcou uma reunião, tá aí. A primeira reunião tem o quê? Muito rápido, né? Em uma semana, a primeira reunião, já estamos aí. Saiu Exatamente. uma logo, saiu o nome, saiu tudo em uma semana. O bom é trabalhar com gente assim, que resolvida, que Com sai tudo certeza. certinho. E aí eu queria então, Magda, te apresenta primeiro, né? Para quem não te conhece, né? Tem um pessoal que Oi, tá gente. no meu Instagram. Uhum. Boa noite. Boa noite, gente. Alguns já me conhecem aí das redes sociais, ou mesmo já foram meus alunos, ou presencial, né? Tem alguns conhecidos meus aí, né, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. Espero
atender as expectativas. Tem aí a Kalina, que é uma médica veterinária que a gente sempre me acompanha aí, agradeço bastante, gente, muito obrigada. Para quem me conhece, né, eu formei em 2010, né, 2009, colei grau em 2010, na Universidade Federal da Bahia. Boa noite, Pátia, e uma colega minha da época da graduação. Eu já trabalhava com caprinos desde a graduação, desde o iniciozinho da graduação, os primeiros, segundo período, eu comecei a trabalhar com caprinos. O professor Adelmo entrou e me colocou no caprino e assim, eu me apaixonei completamente. Sempre fiz outras... Trabalhei com outras espécies, com bovinos, com cachorro, cão e gato também, né? Atendo os meus cachorros, meus gatos. Eu tenho 2 gatos e um cachorro. Então, eu sou uma médica veterinária generalista, mas a minha especialidade é realmente caprinos e ovinos, é o que eu amo fazer. Sou apaixonada, já trabalhei também com reprodução, já fiz mestrado em nutrição animal. Hoje à tarde mesmo estava dando aula, depois teórica à noite agora, estava dando aula de nutrição animal para os meus alunos. Eu já fiz experimento com nutrição. A gente foi lá hoje no Capri do UFV. E a gente tem, né, fiz o meu mestrado aqui, estágio supervisionado na UFV, fiz o mestrado na zootecnia em nutrição animal, então entendo um pouquinho de nutrição. Mas a minha parte com a sanidade sempre me pegou, então eu acabei voltando para a sanidade, que era realmente o que eu sempre fazia lá no Capri. Assim, trabalhei, aprendi muito em nutrição, né? Porque o departamento de zootecnia da UFV tem uma expertise, realmente eu aprendi muito e fui para veterinária, voltei para veterinária para trabalhar com mastite, trabalhar com infecção bacteriana e a área que eu gosto também de trabalhar bastante, que é doença. Embora também trabalho, né, de pesquisa não tem como trabalhar com caprim e não trabalhar com verminose, né? Um dos temas que a gente começou já a dar uma puxada aí. É o animal, E toda vez que a gente trabalha, gente, com animal, a gente tem que ver o todo. Não adianta a gente ir lá, a Juliana sabe, né, que ela vai na propriedade às vezes para fazer uma inseminação, para fazer uma transferência de embrião, vai fazer um congelamento de sêmen, chega lá, o animal está doente. E aí, o que faz? Né? Isso é uma coisa corriqueira de todos os médicos veterinários que trabalham com produção, trabalham com animal. Né? Exatamente. Juliana? Justamente isso que surgiu esse tema, e é um tema assim que tem que iniciar com ele, porque quando a gente fala em pequeno ruminante, já é um universo mais restrito, né? Quando a gente compara ele, por exemplo, com bovinos ou com equinos, ele é um universo mais restrito e a gente acaba que somos menos profissionais se a gente for comparar com essas outras especialidades. E quando a gente chega na propriedade, a gente tem que cuidar de tudo, um pouquinho de tudo, e não tem como. É impossível você chegar para trabalhar com reprodução e não trabalhar com sanidade. Primeira coisa que você vai chegar e vai ter problema, nem que seja mínimo sanitário, e muitas vezes um problema sanitário que vai atrapalhar totalmente a reprodução, né? Exatamente. E você tem que cuidar. Então, por mais que a minha paixão seja reprodução, não tem como também. Sempre trabalhei com sanidade, mas diferente de você que é especialista, eu senti essa necessidade de ser, tipo assim, de ter uma especialidade, de ser uma clínica, de fato, de pequenos ruminantes. Aprender um pouco mais. Magna, eu preciso de um curso para dar uma melhorada, porque fazer o que todo mundo faz é muito fácil. Exatamente. Fazer as coisas sem saber, muitas vezes, a gente tem uma restrição, até mesmo nas faculdades. Os meus alunos, eu falo com os alunos, gente, vocês têm uma vantagem porque você tem uma especialista, mas a maioria das faculdades, a gente foca muito, né, nos ruminantes, né, nos bovinos, ou no cão e no gato, equino, né, geralmente ave, suíno e caprino ovino, não tem mercado para veterinário. Eu até fiz uma brincadeira esses dias, né, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Né? Que as pessoas falam assim, não tem especialista, mas se tivesse, a maioria dos produtores, quem é produtor aí poderia me falar também, se tivesse uma pessoa que fosse resolver os problemas e prevenir os problemas, com certeza os produtores contratariam sim, né? O que tem hoje no mercado, infelizmente, são pessoas que tapam o buraco e aí, infelizmente, não resolvem o problema, né? Porque não estão focados, não conhecem, às vezes, desconhecem as principais doenças, enfermidades básicas e que, infelizmente, acabam por
ter um prejuízo muito grave, que é principalmente, né, a perda do animal. Isso Uhum. acontece muito. Mas justamente, então, já entrando no assunto, Magna, então fala aqui, por exemplo, para a gente, para você que tem aí essa experiência na sanidade, no campo, quando você pega assim, esse ano, quantidade de casos que você já encontrou, o que é que mais aparece? Então, varia muito de acordo com o sistema de criação, né? Então, a gente tem aqui na região sudeste, aqui na região de Viçosa, a região que eu presto assistência, a gente tem muita criação de cabra leiteira e de ovinos de corte. Tem uma outra propriedade de caprinos de corte, que a gente tem aqui, né, as raças anglo-nubiana, boé, mas é um outro criador. Então, aqui, né, diferentemente do Nordeste, né, da Bahia, eu sou da Bahia, eu formei na Federal da Bahia, então lá a realidade era completamente diferente. Lá o que imperava eram as doenças parasitárias. Então a gente tinha muito problema com verminose, muito problema com piolho, muito problema, né, com doenças infecto-contagiosas, entre elas a linfadenite caseosa. Então depende muito da realidade. Aqui a gente tem problemas com isso? Tem. Mas depende do sistema de criação. Por exemplo, nas cabras leiteiras, aqui o sistema de criação ele é mais intensivo. Então, aqui nessa região, né, até por conta, né, do animal ter um comportamento diferente e a gente não conseguir atender a demanda de uma cabra, né, sem confinar ela, até porque a gente cria aqui raças altamente produtivas, né, raça sânia, raça alpina, né, parda alpina. Então, não tem como a gente, né, dificilmente a gente vai conseguir produzir leite com essas raças a pasto, né? É quase que possível. Então, a gente tem muitos animais que estão confinados. Nesse sistema, né, intensivo, a gente tem principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Entre elas, né, a artrite cefalite caprina, a CAI, que é um problema sério aqui na região, né? E a gente tem linfadenite caseosa, a gente tem as doenças metabólicas, entre elas, né? Hoje, por exemplo, atendi bastante animal, né? Uma cabra, ontem atendi uma ovelha, hoje atendi uma cabra com toxemia da gestação, né? Que a gente chama a cetose das cabras, né? Toxemia da prenhez, que acontece geralmente, né, nesse período do periparto, que inclusive eu trabalhei com um pouco dessa casuística, né? Na verdade, não trabalhei diretamente com a doença, mas sim com uma parte de metabolismo de lipídios no meu mestrado, né? No doutorado, eu trabalhei com mastite. Mastite também é um problema sério nos rebanhos leiteiros. Nos rebanhos de ovinos de corte, o que impera são as parasitoses. As verminoses é o problema, porque a gente cria o animal do sistema semi-extensivo ou extensivo, né? Só prende o animal para dormir, né? Que é a realidade que a gente tem. Ou confina algumas categorias, principalmente o animal em terminação, para facilitar e melhorar o desempenho desses animais. E a gente tem muito problema com verminose. Todos esses problemas, gente, tem como controlar, né? Só que Exatamente. muitas vezes o que falta, né, é realmente o conhecimento de como fazer isso, né? Orientação técnica. E quando você chega e encontra esse tipo de problema, é, geralmente a solução é muito clara, o produtor ele tem essa noção de que você. Porque muitas vezes a gente chega e é um problema de manejo. Né? Ou seja, não Sim. adianta você chegar e dizer assim, ah, é parasitose, então eu vou aplicar aqui determinado vermífugo e vai resolver. Não é bem isso. Então, como é que você acaba qual é o protocolo? Você tem que conversar com o produtor, com os funcionários, você tem que retornar depois de um tempo, como é que funciona? Geralmente eu vou na propriedade e eu vou fazer o diagnóstico, né? É importante, gente, a gente salientar que, por exemplo, a verminose, né, entre as verminoses mais importantes que a gente tem, é a hemancose, né? O verme Hemancus contortus. É o verme mais importante que causa um impacto muito grande, que é a anemia dos animais. Então, a gente tem um problema que é a anemia, que a gente consegue ver, né? No exame clínico básico, a gente consegue fazer, que é ir lá e observar a coloração da mucosa. Isso, muitas vezes a gente chega na propriedade, o animal já tem edema submandibular.
O animal já tem esse edema. E o animal tem a mucosa branca, né? Branca realmente. Não é nem pálida, não é nem um rosa claro, é pálido, é branco, completamente branco. E ali você já sabe que aquele animal, naquele estado, o prognóstico ele é reservado. Né? Ainda que, que a gente vá lá e faça a vermifugação, o ideal seria a gente fazer uma transfusão de sangue. Mas muitas vezes, né, clinicamente, para restabelecer a saúde do animal mais rápido, a gente teria que fazer uma transfusão sanguínea. Mas em questão de, né, na propriedade, muitas vezes isso não é possível. Não é porque é difícil da gente fazer isso numa propriedade, né? Achar um doador. A dificuldade, né, pegar o doador, tirar o sangue, transferir, né? A gente consegue fazer isso a campo. A nossa dificuldade maior é encontrar doadores, porque o animal tem que ter, né, uma quantidade de sangue que ele possa doar. Não, não adianta a gente chegar num animal que já está no seu limite e tirar o sangue desse animal para restabelecer, né, a volemia, né, restabelecer a quantidade de hematócrito adequada, sendo que aquele outro animal vai ter anemia. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, tá? E saiba que não é só aplicar um medicamento. A gente sabe que hoje a verminose é um problema muito sério, gente, muito. Porque a gente tem muito problema com resistência parasitária. Então, o manejo é muito mais importante do que a gente ir lá e aplicar um medicamento. Porque aplicar um medicamento qualquer pessoa faz e não resolve. Porque se a gente só aplicasse o medicamento e resolvesse, a gente tem N medicamentos aí, medicamentos que custam R$1.000, um frasco, ó, o medicamento é ótimo, medicamentos diferentes. Só que isso, somente isso não resolve. Se resolvesse, já tinha resolvido a verminose, né? E aí você... Tanto as bactérias como os vermes, eles procuram se adaptar. Ah, entendi. E você, como é que você faz, no caso, você chega numa propriedade que está com esse problema, né? Que é muito comum, a gente bate o olho, ok. Qual é o protocolo que você segue? Você já O que indica eu faço, né? Eu chego na propriedade, eu vou coletar fezes e vou fazer o OPG. Por mais que eu sei que aquele animal... Se eu encontro um animal muito crítico, né? Eu vou tentar fazer algo por ele. Quando é possível, eu faço a transfusão sanguínea. Quando não é possível, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá, eu vou aplicar um medicamento no animal, vermifugar esse animal. Se o animal estiver desidratado, eu vou, né, resolver esse problema, vou vermifugar esse animal, vou coletar fezes. E aí, geralmente, a gente faz a aplicação de ferro e vitamina B12. Por que do ferro? Eu tinha uma restrição muito grande. Ah, para que ferro? Se o ruminante, ele adquire ferro, é mineral, né? A gente adquire na alimentação, no sal mineral, o animal tem isso, ele produz ferro. Qual a necessidade de a gente aplicar ferro? A gente aplica ferro porque, normalmente, o que acontece? Tem alguns estudos que mostram, né, demonstram que a aplicação desse medicamento, apesar do animal não ter uma anemia ferropriva, né, o animal tem uma anemia porque o verme, ele suga o sangue, ele se alimenta do sangue do animal. Então, quando a gente vai lá e tem esse animal com taxa muito grande de verminose, as reservas de ferro, que está na forma de ferritina, lá no fígado do animal, o que acontece? Ela cessa. Porque o animal tem que produzir massa, ele tem que pegar ferro, né? Para produzir a célula que vai, né, ser responsável pela respiração do animal. Então, vai ocasionar um prejuízo muito grande. Então, é muito importante que a gente faça essa vitamina, né, o ferro e a vitamina B12 para auxiliar aí, principalmente na questão, né, do restabelecimento do metabolismo, para o animal melhorar as condições, conseguir comer melhor e melhorar principalmente na dieta a questão da proteína, tá? Fazer uma suplementação proteica, porque a suplementação proteica, inclusive, é uma maneira de prevenir a infecção. Na verdade, não previne a infecção, né? O animal se contamina, ele tem infecção, mas previne a forma clínica da doença. Ótimo. E no caso, se você for e tiver uma infestação muito grande, quando eu digo de sintoma clínico nos animais, e tiver Muitos muitos animais. animais, você faz o APG de quantos?
Geralmente, eu faço OPG de pelo menos 10% do rebanho. Aí depende da propriedade, né? Geralmente, é um serviço que eu já faço, né? Cobrando, não cobrando a mais por esse serviço. Eu vou na propriedade, eu faço OPG, eu olho, né? Faço o método FAMACHA e eu observo clinicamente. O que clinicamente é importante a gente observar? É importante a gente ver, né, se o animal tem diarreia, se a coloração da mucosa, porque o Haemonchus contortus, ele dá diarreia. Ele não necessariamente ele dá diarreia, mas tem outros vermes que têm diarreia, né? O Haemonchus contortus, o quadro clínico clássico é anemia. E muitas vezes aquele edema, aquela papada inchada, que a gente chama, né? O animal fica com aquela papada inchada, edema submandibular. Por conta da diminuição das proteínas plasmáticas, né? Que está no sangue do animal, acaba extravasando para fora o sangue e fica com a parte líquida aqui. Tem animal, Juliana, que fica com tanto edema que fica com a face inteira inchada, né? Aí você fala, o que esse animal tem? É simplesmente verminose. A gente olha, mas olha, gente, quando tem é porque já tá, um atrás do outro. Mas depende muito da questão genética também. Muitos animais estão até com uma carga parasitária alta, mas não apresentam verminose. São os animais que a gente tem que manter no rebanho. Na hora resistência. De você aplicar o vermífugo, você vai pelo rebanho, você vai por como é que você faz? Pela parte clínica, pela FAMACHA? Geralmente, o que eu faço? Eu vou vermifugar os animais. Eu associo o quadro clínico junto com o FAMACHA, né? O animal tem o FAMACHA e aí associo com o OPG. Tem alguns animais que a gente chama, né? Que são os animais que contaminam os outros. Tem animal que clinicamente ele está saudável, ele não tem, são animais resistentes. Animais que têm uma carga parasitária altíssima, libera muito ovo no ambiente. Isso acontece também para bactéria, né? Tem animais que são esses animais que contaminam os outros. Mas, clinicamente, ele está ótimo. Ele está maravilhoso. Mas ele está contaminando o rebanho inteiro. Geralmente, esses animais são os animais para a gente, né, tentar excluir do rebanho. O ideal são os animais que sejam resilientes, né? E exatamente, esses animais assintomáticos. Ele não tem sintoma, mas ele elimina uma grande quantidade de ovos no ambiente. Então, ele é que contamina os outros. E aqueles animais sempre, os animais que sempre tem sintoma, também é um animal para a gente eliminar do rebanho, porque é um animal que é muito sensível. Claro que a gente deve respeitar principalmente a questão da categoria, né? Quando eu chego numa propriedade que eu tenho muito problema com verminose, a primeira coisa que eu faço OPG, faço FAMACHA e observo se o animal tem sinal clínico. Se o animal tá lá, tá com FAMACHA muito ruim, né? Tá com um olho praticamente branco, eu vou entrar com tratamento, mesmo sem saber qual que é a verminose. Qual tratamento você faz? Mas qual vermífugo é melhor? Eu faço o que a propriedade utiliza. E ali, depois de 10 dias, eu volto na propriedade, coleto novamente. E aí eu tenho uma comparação do OPG antes e depois daquele animal. Eu volto lá 10 dias depois e faço para a gente testar há muito tempo. Exatamente. Mesmo que utilize. Essa recomendação de estar trocando base não é uma recomendação mais aceita. Hoje, o que a gente tem de recomendação é utilizar aquele medicamento até não ter mais eficiência, que é a eficiência abaixo de 95%. A gente vai pegar, né, quantidade de ovos que deu antes, menos depois, dividido, né, pelo antes, e aí vezes 100, e saber qual a eficiência dessa vermifugação. Deu eficiência baixa, troco o vermífugo. E aí faço OPG antes, OPG depois, mas é importante que a gente leve em consideração se o animal não se recontaminou. Então a gente vai controlar os fatores ambientais, que é a pastagem, fazer rotações de pastagem, limpar e desinfetar as instalações, porque o que a pessoa quer resolver é aplicar o remédio, mas não quer limpar, não quer desinfetar, não quer trabalhar com a base, não quer lavar o bebedouro, lavar o comedouro, limpar o comedouro, não quer separar as categorias animais. Você tem um animal adulto com um animal jovem, você não pode, a não ser que seja a mãe com o filhote.
Porque a fêmea, quando está prenha, né, está próxima daquele período do periparto, né, período antes e depois ali do parto, os hormônios, né, da gestação, né, a Juliana bem sabe disso, né, ele atrapalha, né, diminui a imunidade do animal. Isso é um fator, né, que é lógico, né, o animal tem o DNA diferente do dele, né, metade, metade. Então, é uma questão, né, importante. Magna, Então, tem uma pergunta aqui aí. do Luiz Neves perguntando: em pequenos ruminantes, temos problemas com eimeriose? Bastante, muito problema com a eimeriose. Eimeriose, gente, é o segundo problema depois da verminose nos rebanhos, tanto confinados, animais jovens, é muito comum, tá? E aí, o pessoal de bovinos já utiliza, não sei se os criadores de caprinos já estão utilizando o totrazurila, né? Que é o Bicox, né? Bicox, Isocox, várias marcas aí, não estou ganhando nada na baia para estar fazendo propaganda aqui, mas é um medicamento muito eficiente, o totrazurila, né? Mas não tem até uma amiga minha, a Deisiane, que fez um mestrado, né? Lá na Bahia, ela fez a dissertação dela testando se esse medicamento tinha efeito preventivo. Não tem, tá? Então, medicamento é curativo, gente. Não previne nada, tá? Ah, aquela recomendação que antes a Embrapa fazia, antigamente, né? Hoje não é mais recomendado. Vermifugar no período seco, final do período seco, início do período chuvoso, final do período chuvoso. Para que isso existe ainda? Não, não existe mais, tá? Essa recomendação não é mais feita. Eu vou ler as Tem mais perguntas perguntas aqui, aí, pode. as perguntas. Aí a gente. Em uma transfusão. O Stuart perguntou: em uma transfusão de sangue, o doador precisa ter algum requisito além da sanidade? Olha, o doador ele precisa ter, né, uma quantidade de sangue que não vá provocar anemia. Geralmente na primeira, né, doação, a gente não tem problema vamos dizer assim, com reação, né? Geralmente é bem tranquilo da gente fazer. Requisito é o animal estar saudável, né? Então você vai observar se o animal está com pelo bonito, se o animal tem, né? O ideal é a gente fazer um hemograma do animal para ver quanto, né, de massa ele está dentro dos valores normais. Isso é muito importante. Ótimo. A Mais Letícia perguntas aí. perguntou: qual a base mais eficiente atualmente contra hemoncos? Olha, Letícia, a gente não tem estudos no Brasil que mostre qual que é a base mais eficiente. Isso vai variar muito, Letícia, de acordo com o que você utiliza naquela região. Geralmente, né, os estudos que tem atualmente é que, por exemplo, o Hipercol, que é o levamisol, albendazol, a gente tem bastante resistência já, tá? Mas depende do rebanho, Isso vai porque muito do utiliza rebanho, né? bastante, principalmente vermifugação oral. Tem rebanhos que eu já utilizei, assim, de tudo, não tinha mais o que fazer. Então, é complicado, entendeu? Boa noite, gente. Então, é muito complicado. Tem rebanhos que a gente, né, não tem mais o que utilizar. E o que é que eu recorro? Fitoterapia. Plantas, né? A gente pode utilizar, por exemplo, folha de bananeira. Tem vários estudos mostrando, né? Uma bananeira. Geralmente, plantas com altos teores de taninos. Apesar de o tanino ser um fator antinutricional que atrapalha o metabolismo do animal, a gente tem um benefício aí que é a destruição de ovos, né? Não só, né? Geralmente é não do ovo, e sim do verme. E hoje a gente tem outras alternativas também, né? Ótimo. Então, já respondendo à pergunta da Letícia aqui, fala pra gente como fazer um controle para evitar a verminose. Que aí é Eficiente. justamente nesses casos aí que você falou, você tentou de todo jeito com o Não medicamento. resolveu. Não resolveu porque tem um motivo. E Tem um esse motivo motivo. é o mesmo motivo de ter gerado e de não resolver. E aí, como é que a gente resolve? Exatamente. Então, gente, o controle das verminoses é muito complexo. O que a gente tem, né, de controle hoje? A gente tem um controle integrado, que a gente vai trabalhar melhorando, né, a questão nutricional do animal. Então, animais que têm uma nutrição boa, adequada. A gente tem, principalmente, a questão de proteína, né? São animais que são mais resistentes, embora a imunidade contra vermes, ela não é muito, vamos dizer assim, eficiente, né?
geralmente os vermes ganham, porque os vermes têm ciclos, né? Toda vez que a gente modifica, né? O verme, ele passa, né? Ovo, larva, L1, L2, L3 no ambiente, L4, L5, depende do verme, ele vai ser adulto, e ele, quando ele fica sendo adulto, ele já modifica. Toda vez que ele modifica todas as suas proteínas, e aí a gente, né, tem bastante problema com isso, né? Então, o que a gente tem que fazer é o controle do animal e do ambiente. Como que a gente controla um ambiente e um animal que é criado solto, né? É um desafio enorme. Nossa, o que que eu vou fazer? Geralmente, o que que a gente faz, né? O que que é recomendado? A gente pegar o animal, fazer, né, o exame clínico, fazer o PG, né? Principalmente controlar o FAMACH de forma periódica, fazer uma nutrição adequada. Depois que a gente fazer isso, a gente pegar o animal. Se o animal é criado a pasto, a gente vai fazer piquetes, né? Dividir os piquetes e não deixar com que o animal fique mais de 4 dias. Isso tem um porquê. Por que 4 dias? Porque a gente tem o ciclo, né? O ovo eclode e forma a larva L1, L2, L3 em até 5 dias. E se você deixa, né, o animal ficar 4 dias, você interrompe o ciclo. Outra questão que a gente faz, né? O Darcy até falando aí, bioverme na área. Existe um medicamento, né? Que é o bioverme. A gente adiciona na ração do animal. É um medicamento ainda não tão acessível, mas o custo é um pouco alto, mas o custo-benefício é excelente. É um fungo nematófago que o animal ele vai ingerir e vai, né, controlar isso nas fezes, na pastagem. Vai impedir que o ovo ecloda e que contamine a pastagem. Então, é uma solução muito eficiente. Na prática, o que que a gente faz, né? Quem não usa o bioverme ainda, né? Não estou ganhando também do professor Jacques para fazer propaganda, não, mas é também um medicamento, né? O pessoal conhece a propriedade que utiliza, mas a gente tem que usar de forma integrada, né? Ele controla no ambiente e a gente tem utilização de piquetes, colocando animais de outras espécies, por exemplo, bovinos, depois para fazer o repastejo, ou equinos, porque aí esses animais, eles, pelo tipo da forma que o animal ele ingere o alimento, a gente vai ter aí a destruição das larvas, porque essas larvas, né, na maioria dos vermes não são incomuns, né? Sim com caprinos e ovinos, tá? Caprinos e ovinos dos vermes são incomuns. De bovino, equino, não. Até alguém acho que perguntou isso aí, né? E quanto tempo depois ele pode voltar para esse piquete contaminado? Geralmente, o tempo de voltar depende do pasto, né? O ideal, do ponto de vista de contaminação, seria aí, né, mais de 28 dias. Mas isso depende do tipo de pasto que você passa, né? Mas se você fizer o pastejo integrado com outras espécies, você já consegue diminuir bastante, em torno de 21, 28 dias, depende de qual pasto você está utilizando, porque aí tem a altura de entrada, altura de saída, de acordo com o piquete. O ideal é que você deixe pelo menos aí, né, uns 30, 28 dias. Depende do tipo de gramínea, né, que você está trabalhando. Ótimo. O José Gomes tá comentando aqui que ele cria ovinos e caprinos juntos e que tem mais casa de verminose nos ovinos. Já em algumas propriedades, provavelmente, né, José? Isso, provavelmente isso acontece porque a raça que você cria, não sei que raça você cria, né? Provavelmente isso tem a ver com uma raça. Algumas raças são mais susceptíveis. Geralmente os animais mais puros, né? PO, animal que tem uma carga genética, né, melhor, animais de genética, geralmente são mais propensos. Além disso, tem outro fator importante, que os caprinos têm o hábito de comer, né? Levantar para comer, gostar de comer plantas mais altas. Os ovinos, eles comem mais gramíneas. Então, provavelmente, o hábito alimentar, a pastagem que você cria, provavelmente deve ter muitas plantas arbóreas que os caprinos amam, né? É o que eles gostam de comer. 60% da dieta dos caprinos é
com plantas, como árvores pequenas, eles adoram subir, levantar a cabeça para comer, e eles utilizam aí em torno de 20% só da alimentação de gramínea. Provavelmente na sua propriedade tem bastante árvore, e ele se alimenta mais dessas plantinhas, dessas plantas arbóreas, e os ovinos, como eles gostam mais de gramínea, eles tendem a se contaminar mais. Uma coisa muito importante aqui, Magna, da Lindalva, vulgo minha avó, perguntando: esses vermes contaminam os humanos? Olha, Lindalva, tem alguns que sim, tá? Então a gente tem, por exemplo, a facíola hepática, que pode contaminar, inclusive aqui na região, já peguei casos de facíola hepática junto com hemoncos, né? E por isso da importância de fazer o teste, gente. Procurem um médico veterinário, procurem um laboratório para fazer o OPG, porque no OPG, né, a gente vai coletar as fezes, vai observar qual... Ah, eu tô vendo que o animal tá com anemia. Ele tá com hemoncos, né? Hemoncos da anemia. Mas muitas vezes a forma de contaminação é a mesma, né? Tem até um postzinho mostrando lá, né, no score, como que é a forma de contaminação. Forma de contaminação é oral fecal. Então o animal libera os ovos e ingere novamente. A facíola hepática, a gente tem um hospedeiro intermediário, um caramujo. Aqui na região a gente tem, tá? E eu já tive casos de chegar lá e ver que é hemoncos. Outro veterinário já tinha ido lá, tinha aplicado o remédio, não tinha resolvido, porque não era só hemoncos. E também não era só resolver o medicamento, né, gente? Por isso que é tão importante a gente entender tudo que se passa para a gente saber resolver o problema, realmente resolver o problema. E a diferença de ser um veterinário especialista em pequenos ruminantes. Que é justamente Exatamente. isso que a gente vê, porque as pessoas falam, fazer um APG. Eu sei fazer o APG, mas às vezes a pessoa conta ovos, mas não diferencia os ovos. Como você conseguiu diferenciar o da facíola hepática, né? Sim, Então, isso já é um super sim. diferencial aí de ter um veterinário especialista em pequenos ruminantes, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar sempre batendo aqui, porque muita gente acha que se especializar, até eu, desde o início, estou desde o início da graduação com pequenos ruminantes, e por muitas vezes eu tentei fugir, porque as pessoas realmente falavam para mim, não tem campo, Não tem não tem campo. área, você vai ficar cuidando de casco, você vai, entendeu? Então eu realmente me desanimei por muito tempo, né? Na reprodução, mesma coisa, ninguém vai pagar. Na verdade, o que não tem é veterinário competente para demanda. Não tem. Demanda tem. Exatamente. Quem supra, alguém bom. Muitos produtores falam comigo, não tem. E às vezes, por exemplo, eu quero indicar alguém, eu não tenho quem indicar. Né? Exatamente. Então, é complicado. Os alunos, eles têm muita restrição, né? Eles falam, não, vou mexer. Ainda mais que quando eu dou aula, né? Como eu dou aula na Univiçosa, quando os meus alunos fazem a disciplina no 9º período. Então, eles já estão se Já estão sentindo, né? formadinhos lá do que querem. Doutores, então eles já fazem estágio no Gado de Leite, já faz estágio nos programas do Gado de Leite para DPL, já faz estágio com não sei o quê. Gente, mas independente da área que você vai trabalhar, sempre vocês vão atender uma cabra. Sempre. Sempre. E exatamente, tem que acreditar nos sonhos, porque realmente eu acreditei nisso e hoje eu posso dizer para vocês que eu sempre trabalhei com caprinos. Obrigada, Jackson. E eu gosto muito e realmente eu sei que eu faço a diferença, né? Eu espero, assim, todo dia eu aprendo, todo dia eu estou estudando mais, eu estou aprendendo, porque a gente precisa se atualizar. É muito importante a gente se atualizar e tem mercado para todo mundo, desde que a gente tenha preparo para isso, né? E acabou que a live hoje ela ficou bem voltada para verminose, né? Exatamente. Verminose. Então, falando de verminose, vamos falar. Queria que você falasse um pouco dos impactos, principalmente no geral, no final, os impactos econômicos, né? Que a verminose pode causar, Sim. porque é justamente isso. Às vezes morre um animal aqui, outro ali, o produtor não dá muita Passa atenção, despercebido. ou aplica o vermífugo de qualquer jeito. Só que aí, às vezes, vai diluindo e ele nem vê o tamanho do problema e as consequências desse problema, né? Então, eu queria que você Sim, falasse um pouco assim dos impactos, né? No geral, não precisa ser de verminose, mas de um problema de tá. sanidade presente numa propriedade. Ó, gente, os problemas sanitários, eles têm um impacto enorme, né,
na sanidade, na produção do animal. Primeiro impacto é que o animal, né, não precisa nem falar, o animal está doente, ele não vai produzir, ele não vai conseguir ter realmente o desenvolvimento, né, adequado. São animais que, por exemplo, se ele está na fase de crescimento, né, que o crescimento máximo, o animal tem uma curva de crescimento, né, o animal vai crescendo, naquele período ele está no máximo de crescimento. Se você pega um animal que tem verminose, um animal muito jovem, o que acontece? O animal não chega na idade comparado ao animal que teve verminose e o animal que não teve verminose, ele vai estar menor, ele vai estar refúgio. A gente tem problemas, por exemplo, alguém falou aí, não lembro quem, de hemeriose. Hemeriose e algumas verminoses, eles destroem as microvilosidades do intestino. As microvilosidades é a parte, né, da mucosa do intestino que reveste, né, o intestino é um órgão oco, tem um revestimento de mucosa, e aquela mucosa ela é destruída pelo verme. Como que acontece? Destrói aquela mucosa ali, não tem absorção de nutrientes, então a gente tem impacto, diminuição da absorção de nutrientes, a gente tem impacto, diminuição do crescimento, desenvolvimento do animal, se é o animal que está produzindo leite, diminuição da produção de leite, diminuição, né, da produção do peso do animal, desempenho cai lá para baixo, então a gente tem esses impactos, os impactos que toda vez que a gente tem um animal com alguma. O que é uma parasitose? O que é uma verminose? É um parasita. O que é um parasita? É um animal que está se alimentando do animal, né? É um animal que se alimenta do outro. Então, ele está sugando tudo, né? Então, o animal fica fraco. O animal não consegue responder de forma adequada, né? Há outras doenças também. Então, a gente tem as outras doenças que a gente chama de oportunistas. Encontra uma oportunidade, o animal está fraco, ele vai apresentar. Isso mesmo, ontem e hoje eu tive problemas com isso. Animais do periparto, né? O animal teve toxemia prenhez por conta, né, da verminose. Então, a gente tem uma enfermidade vindo a diminuir a imunidade e apresentar outras enfermidades. Então, a gente tem esse impacto. Não precisa nem falar da mortalidade, gente. É muito alta a mortalidade. Prejuízos, gasto com medicamento. O medicamento não é barato, tá? Se a gente tem, por exemplo, a hemeriose, um Bicox, um frasquinho, que não dá nem pra nada, não dá nem pro cheiro, né, de um rebanho, é cento e tantos reais. Quase R$ 200. Dependendo do animal adulto, dependendo do peso, porque a dosagem para caprino é maior, né, do que para ovino, do que para bovino, né, ovino e caprino, né, é um pouco maior a dosagem, e caprino mais ainda, a gente acaba gastando muito. Um gasto com medicamento, com suplementação, com vitamina, o prejuízo e mão de obra. Mão de obra para ir lá aplicar medicamento em vários e vários e vários animais. Isso é um prejuízo grande, gente. Você está lá tendo que aplicar medicamento, você tem gasto com mão de obra, né? Que às vezes você tem um funcionário só para tudo, você tem que contratar outra pessoa para poder ajudar ali a aplicar aquele medicamento. Então tem o custo com o medicamento, o custo com a mão de obra, os prejuízos produtivos, que às vezes é pior do que a mortalidade do animal, porque às vezes um animal morre e você vai lá e resolve o problema, e tem outros tantos assintomáticos que está lhe dando mais prejuízo ainda, que é o que você não vê que te dá mais prejuízo. Tá ali, tá comendo, tá gastando com medicamento, Exatamente. tá atrapalhando todo um ciclo produtivo, porque se você tá falando aí de o animal nem cresce, você imagina reproduzir. Uma fêmea. Muito menos. Exatamente. E aí a pessoa vai lá e às vezes faz protocolos de inseminação. Às vezes vai lá e sincroniza-se, gasta com hormônio. Não vai resolver, não vai. Não tem como. O animal não vai reproduzir. Reproduzir é luxo. A Ju vai falar com certeza. Quando a de reprodução, eu vou explicar essa escala. O animal tem desde a sua mãe. Exatamente. Ele vai e o último do último, sobrando energia, ele vai reproduzir. Então tem que estar muito redondinho, né? E a sanidade vem aí como a base, junto com a nutrição, para que o animal possa, né, chegar aí na reprodução. Então tem alguns comentários aqui, não sei se eu me perdi um pouco, olha. Tem um Cabra Lagente. Sou técnico do Senar, tenho muito problema com profissionais nessa área, veterinários. Isso aí infelizmente. Né? Em qualquer local a gente sempre vê. Aí o Jackson... Até mesmo no Nordeste.
A Isso, gente tem. que tem essa cultura, né? Porque uma coisa lá, eu Tem um nem preconceito falei. muito grande. E para quem não sabe, eu sou de Belém do Pará. Então, eu lembro quando eu entrei na graduação, que eu já comecei a trabalhar com pequenos ruminantes, e já era um problema assim, aqui nem matadouro tem. Tipo, as pessoas não comiam a carne de pequenos ruminantes como comem no Nordeste. Então, e aí uma das opções que eu pensava, poxa, eu queria tanto trabalhar com pequeno ruminante, eu pensava, e se eu for fazer meu mestrado no Nordeste? E se eu for morar no Nordeste? É uma opção de trabalhar com pequenos ruminantes, porque na minha Uhum. região eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalhar com pequenos ruminantes. Sim, Então eu ficava pensando, no Nordeste tem, é muito difundido, né? As pessoas sim. comem, criam com uma facilidade maior. Então, Mas o grande centro dos consumidores é aqui na região Sudeste, Rio e São Paulo, né? Rio e exatamente. São Eu Paulo tenho são os visto grandes isso. consumidores e vem animal de lá para bater aqui sempre. Exatamente. Minas Carne, Gerais, leite para queijo. Nossa, muito, leite, muito aqui em leite do Minas Gerais. queijo. Eu vim aprender, eu tive a vontade de vir para cá para aprender um pouco mais de nutrição. E entrei na zootecnia, aprendi um pouco de nutrição de caprinos, acabei ficando, né? Antes de terminar o doutorado, entrei para dar aula na Univiçosa, desde 2016 eu dou aula lá. E estou aqui, né? E gosto bastante. Realmente tem alguma questão aqui de preconceito, ainda é um mercado que por questões mesmo de preconceito. A gente tem alguns problemas organizacionais do setor mesmo, né? Acho que falta muito, né? Ainda essa questão do incentivo do governo, governamental, realmente para incentivar, e a questão do preconceito, que é muito grande, né? Mas mercado com certeza tem. Isso. Ó, o Jackson é seu primo, né? É, Perguntou aqui se ele pode colocar uma rede de feno para os ovinos. pode sim. O feno, assim, apesar dos caprinos gostar muito de feno, os ovinos também gostam bastante. Eles consomem bastante feno, eles gostam. Feno, geralmente a gente tem muito feno de Tifton, né? Você pode colocar uma redinha, embora você acaba tendo vamos dizer assim, um pouco de desperdício nesse sistema, né? Você pode colocar, mas acaba desperdiçando um pouco, porque o animal ele é muito selecionador. Se você picar esse feno, fica mais eficiente, né? Você pode picar com 3 centímetros, aí passar numa picadeira e o animal consome com menos desperdício, porque quando cai no chão, o animal tendendo a não querer comer, né? Então fica mais eficiente para você e é excelente fonte de proteína, né? Fenotipo é maravilhoso, né? É importante na época para algumas categorias, os animais jovens, né? Porque é caro, né? É questão do custo. Ó, o Drico disse: parabéns, doutora. Profissionais como você deixam uma veterinária forte. Muito Obrigada, obrigada gente. aí. Dyson falou de simbiose. Ó, a Letícia fez mais uma pergunta. Magna, o vermífugo, o vermífugo você só indica quando o animal estiver positivo no método FAMACHA ou utiliza como prevenção? A gente já Não falou. utilizo nada como preventivo. Medicamento é curativo. Não faço medicação preventiva, até porque não tem prevenção, né? Esses medicamentos eles eram feitos naquela frequência quando a gente quando a gente tinha, né, aquela recomendação de matar, né, alguns vermes em hipobiose, né? O que é o verme quando ele fica, né, geralmente no músculo do animal em algumas ocasiões, principalmente quando o animal ele está aí numa condição melhor de nutrição. Isso acontecia, né? No Nordeste a gente recomendava isso. Hoje, por conta da resistência, a gente não recomenda mais fazer nenhum medicamento preventivo. A gente só vermifuga quando o animal tem alterações. O que eu faço na prática? Eu vou na propriedade, primeira coisa que eu olho, se o animal está com famacha, como que está o olho do animal? O animal está com famacha bom, mas está com diarreia. Uma diarreia no animal adulto, ou um animal que já desmamou, está com a diarreia esverdeada, tem verme, eu consigo visualizar, né? Geralmente a amoniésia, que é um cestódio, a gente consegue ver umas partezinhas brancas junto nas fezes. A amoniésia não é um verme que tem tanto problema, mas, né, em grande quantidade pode causar obstrução do intestino e, logicamente, é um verme, né, um parasita, está ali, está causando algum prejuízo, libera toxina, né? A gente, logicamente, tem um prejuízo. Então, é muito importante que a gente faça a junção. O animal não está com anemia, não está com diarreia,
Tá magro? Tá comendo igual os outros e está magro? O que está acontecendo com ele? Aí eu vou e coleto o OPG e faço, né? E aí, a partir dali, do que eu encontro, eu vou e faço a medicação. E aí é importante, gente, que esses animais, a gente faça o seguinte: pegue esses animais e separe esses animais, né? Faça o isolamento. Se eu tenho um animal doente, tenho 2, 3, 4, ele está ali, geralmente os animais que tem, os animais jovens, são muito sensíveis. As fêmeas que estão próximas aí do parto, são os animais que na categoria são os mais sensíveis. Então, são esses animais que estão doentes, os outros não estão, separe esse animal no isolamento. Trate eles, recupere a saúde deles e retorne para o rebanho. Logicamente, os animais jovens devem ficar com as mães, desmamou, deve ficar numa instalação separada, tá? Essa separação de categoria é muito importante. Perfeito. Pergunta: para vermifugar as cabras prenhes, tem um protocolo específico? Olha, não tem um protocolo específico. O que a gente precisa se atentar, principalmente, é se o animal está no início da gestação, não deve fazer vermifugação. Por quê? A maioria dos medicamentos, eles podem ter efeitos teratogênicos, né? Alguns a gente nem sabe, afinal, né? Alguns a gente já sabe que tem. Qual que é, né? O albendazol. O albendazol, que é um dos mais utilizados hoje, né? Ele tem efeito teratogênico, então não deve ser aplicado. A gente também tem outros medicamentos que podem, né, causar problemas de aborto. Mas depende, gente. Se a gente avaliar que o animal está quase morrendo, aí eu vou lá na propriedade, o animal está com farmácia ruim, o animal está quase morrendo. Aí eu tenho que intervir. Ou o animal morre ou a fêmea. E aí eu vou escolher um vermífugo que tenha, né? Se for no início da gestação, qualquer um pode causar esse efeito, né? Se for, já não vou usar. Se for no final da gestação, do meio para o final, aí, né, a gente tem a gestação de 150 dias, né? De 5 meses. Se a gente tiver animais que já estejam aí depois de 100 dias, aí o que eu faço? Tá com... Pode esperar? Não pode esperar? Né, tá com anemia, tá com problema, tá com diarreia, tá com quadro clínico, né, tá magra, aí eu vou fazer o medicamento, fiz o PG, deu uma alta quantidade de ovos, mais de 500, e aí a gente pode separar de acordo, né, com as espécies que são mais patogênicas, aí eu faço, né, eu tenho que avaliar. Por isso que nada é receita de bolo, gente, não existe, assim, realmente um protocolo. É de acordo com o raciocínio clínico. Você tem que ir na propriedade, você tem que ir lá visitar, igual, às vezes eu sempre ajudo os produtores, me mandam mensagem, me falam, Magna, o que eu faço? Mas tem coisas que não tem como a gente ajudar, né? Tem coisas que a gente pode, né, orientar e tudo, mas muitas vezes ir lá na propriedade, resolver, né, saber cada realidade. Às vezes a gente chega numa propriedade, eu já cheguei em propriedade, gente, que tinha um problema seríssimo com verminose. Na época que eu morava na Bahia. E qual que era o problema? Eles faziam, se tirava as fezes, tinha um aprisco suspenso. Eu cheguei na propriedade e não entendi. Gente, o que está acontecendo aqui? Um aprisco suspenso, estava limpo o aprisco. Tinha os coxos certinhos, os animais não entravam. Tinha canzil separando lá bonitinho uma cabecinha para o animal não entrar dentro, para defecar dentro. Eu falava, gente, qual o problema daqui? Tem algum problema? Os animais eram criados presos. Por que essa verminose tão alta num piso ripado? O animal não tinha contato com fezes. Como? De onde vinha? O animal comia capineira. Eu fui procurar saber como que você faz, né? Com que você aduba essa capineira? Eu comecei a desconfiar, né? Com que você aduba essa capineira? Ele pegava as fezes, jogava toda semana na capineira. Ele não fazia só na implantação da capineira, né? Porque demora aí 60 dias pro capim crescer. Toda semana ele jogava lá. Toda semana, por mais que você, né? Ah, mas você picava, a larva é pequenininha, gente. Não, ela não pica na picadeira. Você estava fornecendo larva toda semana para o animal. Ovo para larva se multiplicar. E falou, gente, de onde veio? Verminose e hemeriose altíssima. Daí, de uma falha de manejo. E o que é adequado? Adequado a gente chegar e fazer a esterqueira. O que é a esterqueira? Juntar no montinho todas as fezes, cobrir com a lona e deixar curtir 60 dias. Deixar lá fermentando 60 dias.
Nessa fermentação a gente tem a destruição de ovos, de verme e de bactérias, né, de micro-organismos, além de melhorar consideravelmente a questão, né, do adubo. Quem serve como adubo? É adubação orgânica, excelente, né, para a gente utilizar nas pastagens. Ótimo. Nossa, que horas são? Já tem quase uma hora de live. Vou ver mais algumas perguntas aqui. Passou tão rápido, já estou tão É acostumada a muito falar rápido. muito, que eu já nem gosto, né? Ótimo. Uhum. Ó, a Poliana Souto está perguntando como que se convence o produtor a mudar o manejo inadequado. Você vai convencer mostrando os prejuízos que ele está tendo. Exatamente. Financeiro. Você está com tantos animais. Geralmente, Poliana, a questão nossa é você precisa convencer. Você precisa saber o que você está falando. Você precisa conversar, realmente ter expertise na sua área e explicar para ele como que acontece. Gente, eu tenho vários clientes meus que são médicos. Eu não sei se tem algum médico aqui, mas você quer público mais difícil do que médico? Eles sabem, entendem, só que um animal ruminante é completamente diferente. Então, é muito importante que a gente converse com eles, explique e demonstre, olha, esse animal está magro, olha, você poderia estar perdendo dinheiro aqui, você está dando alimentação boa, mas você não está tendo retorno, porque, olha, esse animal está tendo prejuízo, olha como esse animal está magro, olha como esse animal está com diarreia, ó. Se o animal tiver com diarreia e você não intervir, né, hidratando o animal, você perde o animal. O animal precisa ser hidratado. Então, é muito importante que a gente entenda isso e intervenha o quanto antes. Conversando como você vai resolver o problema. Você vai falar, eu vou resolver o problema. Você tem que seguir as recomendações. Se ele não seguir, ele vai continuar tendo problema. E tá aí, né, o poder, né, nosso, né, de convencimento, né, de explicar realmente o que está acontecendo. Ótimo. Ó, o Vitor está dizendo, para mim é a melhor carne, também adoro. Ai, muito bom, eu adoro. Vitor está dizendo para ir para São Paulo. Ah, vamos sim, Stuart. Ó, você indica algum calendário para fazer esse controle de verminose? A gente já falou disso aqui. Geralmente, olha, o que eu recomendo, né, na prática? Recomendo que pelo menos a cada 15 dias você faça alfamaxa, né? Principalmente naquelas categorias mais problemáticas. E depende muito. Você tem um sistema semi-extensivo ou extensivo, o animal vai para o pasto a cada 15 dias, independente da categoria. Se é animal jovem, toda semana, tá? Olha lá o olhinho do animal, tem uma cartelinha, não estou com a cartelinha aqui, olha a cartelinha, compara e vai anotando. O animal piorou ou melhorou? Porque às vezes o animal está com anemia, né? Está com a mucosa pálida, mas ele está melhorando. Ele estava pior antes. Então é importante fazer esse acompanhamento. E o que a gente tem que fazer além disso, né? Observar os índices produtivos, observar ganho de peso, né? Os índices zootécnicos. Tá pesando o animal, tá vendo o desenvolvimento do animal, se o animal tá ali, tá diminuindo, o animal não tá evoluindo, o que eu faço com esse animal? A recomendação é acompanhar o animal. E de acordo, né, a cada 15 dias, olhar o animal, ver, e caso seja necessário, fazer a vermifugação estratégica. Isso é importante, né, a vermifugação estratégica daqueles animais que realmente necessitem, porque aí a gente consegue aumentar a população de vermes refúgia, né, são aqueles vermes que são sensíveis a isso, e a gente também tem, né, o compartilhamento genético de um verme resistente, porque em todo o rebanho, gente, eu quero que vocês entendam que a resistência não é o vermífugo que causa, tá? Não é o antibiótico que causa resistência antimicrobiana. Não é o vermífugo que causa resistência. A resistência existe, né? A resistência é natural. Só que a gente só acelera esse processo com utilização inadequada. Tem propriedade que todo mês vermifuga, troca de vermífugo um mês para o outro. Gente, isso são técnicas inadequadas que faz com que a gente aumente a resistência, acelere esse processo. Não é que ele está causando, o manejo inadequado está acelerando o processo. Perfeito. Ó,
O Cabra Lagente disse, é importante uma live pelo YouTube, vocês teriam maior divulgação. A gente vai Ah, organizar ótimo, boa direitinho. ideia. Vamos criar um canal. Eu tenho meu canal também no YouTube. A gente pode transmitir da próxima vez. Perfeito. Aí aqui, minha tia Maravilha, parabéns, Ju, Adriana, excelente live. Cabra Obrigada, Lagente amiga. parabenizando também, né? Tá aí o maior problema, live maravilhosa, DG de sucesso, live muito boa, Obrigada, excelente gente. live. Então é isso, olha, vai terminar em 20 segundos. Ó, Então, gente, fala espero quando ter você em 20 atendido, né, as segundos pra gente. expectativas. Qualquer dúvida, pode me procurar, né? Pode procurar a gente aqui, manda aí no direct as dúvidas, manda lá no meu Insta, né? Ou aqui no da Score. A gente vai conversando.